Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia quero meditar com os irmãos e amados ouvintes um versículo da Palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados ouvintes, no dia de hoje, quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você tem medo da morte? Você tem medo de se encontrar com Deus para o dia da prestação de contas? Se formos analisar pelas nossas obras, por mais piedosos, honestos e corretos que nós procurarmos sermos aqui nesta terra, ainda assim, com certeza, em algum momento ou outro, nós deslizaremos. Seja nos pensamentos, seja por palavra, Tiago diz que aquele que não tropeça em palavra é varão perfeito. E quantas vezes nós erramos em palavras? E a Bíblia diz que nós teremos que prestar contas das palavras torpes que saírem da nossa boca. Há muitos que se esforçam, cumprem os requisitos que sua igreja lhe outorga, lhe pede para ser feito, mas isso não será necessário, não será capaz de satisfazer as condições divinas para a remissão dos nossos pecados. Então, como iniciei fazendo a pergunta, se você tem medo da morte, se você tem medo da prestação de contas para com o Senhor nosso Deus, preste atenção neste versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos classifica inicialmente como inimigos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, analisando este versículo, nós precisamos ter fé. Fé no sacrifício de Jesus. A nossa dívida para com Deus era uma dívida impagável. Impagável. Porque a nossa natureza, ela se corrompeu. A nossa natureza é uma natureza caída. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Adão ele desobedece a Deus e ele é expulso ali do jardim, ele traz sobre a humanidade uma grave consequência. O pecado ele entrou por um homem, e este homem foi Adão. Mas aqui na nossa leitura de hoje vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz um grande alívio em saber que agora não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é pela minha capacidade que eu vou obter a paz com Deus, que eu vou obter o perdão dos pecados, mas é pelos méritos da obra salvadora de Jesus Cristo. Eu preciso entender e compreender o tamanho desse sacrifício, para que a minha fé não vacile, não oscile, para que eu não venha ter medo da morte, para que eu não venha, como cristão, ter medo de encontrar com Deus para uma prestação de contas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos inaugurou um vivo caminho de acesso ao Pai.
E através do Senhor Jesus Cristo nós podemos chegar diante de Deus em uma posição de santo, de justo diante de Deus. Isso não pelas minhas obras, não pelo meu esforço, mas pelo mérito de Cristo. Salvação é pela graça, meu irmão. Não duvide da salvação, não duvide do sacrifício de Jesus Cristo. Não duvide do amor de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É simples. É simples o Evangelho. E há muitos cristãos que têm medo da morte, duvidam da sua salvação. Creia em Jesus Cristo e será salvo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. O Senhor é poderoso para salvar. A salvação é uma bênção de Deus para a nossa vida, oferecida na cruz do Calvário por Jesus Cristo, não é pelos nossos méritos. Se fosse pelos nossos méritos, meus amados ouvintes, aí poderíamos desistir dessa caminhada, porque jamais conseguiríamos. Mas é pelo mérito de Jesus Cristo. E é por isso, por esta fé em Jesus Cristo, nós podemos ter paz com Deus. E se temos paz com Deus, não precisamos mais ter medo da morte. Não precisamos mais ter medo da prestação de conta, do dia do juízo, porque a nossa dívida já foi paga, porque o nosso pecado já foi perdoado através de Jesus Cristo. Creiamos no sacrifício de Jesus, no seu poder, na sua suficiência. E talvez você pode pensar, mas como pode? Apenas um homem morrer e este homem, único homem, ser suficiente para pagar a dívida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Desde o início até a consumação dos séculos, o sangue de Jesus é poderoso para salvar a todos que confessarem o seu nome. E a resposta é simples. É porque este único homem vale mais que toda a humanidade, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus conosco, Emanuel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Remidor. Aquele que sara as nossas feridas. Ele é o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Então, conhecer a Cristo, conhecer a obra de Cristo, o poder de Cristo, nos traz grande segurança quanto à nossa salvação, porque percebemos o grande e valioso trabalho realizado por Cristo na cruz. Um trabalho, uma obra perfeita, um sacrifício perfeito, na qual não ficou nada para que nós venhamos acrescentar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdão dos nossos pecados. Eu não preciso acrescentar algo, eu preciso apenas crer, eu preciso apenas entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu preciso apenas viver para Cristo, porque tudo o que precisava ser feito, Ele fez na cruz do Calvário. Então, encerro aqui com as palavras do apóstolo Paulo, aquele carcereiro, em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.